Bom, pessoal, eu sou o pastor Vanilson Vieira e o objetivo desse vídeo é conversar sobre, mais uma vez, um assunto que vem à tona na imprensa nacional e com certeza também já se externou, né? Já correu a mídia internacional sobre a morte dessa criança, o Henri, de 4 anos de idade, no Rio de Janeiro, que foi comprovado que o vereador Jairinho o matou com uma surra, agrediu o menino ao ponto de dilacerar o seu fígado, né? Vários hematomas na cabeça, e querer imputar essa morte a uma simples queda de cima de uma cama. O que eu quero chamar a atenção é que esses crimes, eles são recorrentes aí na imprensa. Se você fizer uma busca, uma pesquisa, você vai ver que isso tem acontecido muito. Um dos casos mais lembrados foi daquele menino no Rio Grande do Sul, em que o pai era médico e a madrasta planejou a morte da criança, envolveu uma mulher para dar a injeção letal. O irmão dessa mulher cavou a sepultura, enterraram o menino numa mata e simplesmente correram a notícia de que o menino tinha sumido. Desculpa esse fungado no nariz, é que eu tô com alergia. O menino tinha sumido, mas a polícia descobriu que ela mentia e o crime foi elucidado. Bom, presta bem atenção a isso. O que é que eu quero com esse vídeo? Chamar a atenção para que sempre nesses crimes vão estar envolvidos cônjuges, ou pai ou mãe, que não são pais biológicos, legítimos. Entraram na relação, ou o homem entrou na relação com a mulher, ela já tendo filhos, ou a mulher entrou na relação com o homem, ele já tendo filhos. E, ao meu modo de observar, claro que tem as exceções, tem pessoas que entraram na relação com esses particulares que eu acabei de falar, e que esses particulares não interviram na relação, eles criaram os filhos dos outros, né, como se fosse deles. Como se fosse deles. E a relação chegou a crescer ao ponto de que esses filhos chamam esse cônjuge, que não é o pai biológico, a mãe biológica, de pai e de mãe. E a relação cresceu, evoluiu em amor, em carinho, etc. Mas que geralmente, isso são raras exceções. No seio dos lares, se você for fazer uma busca, entrevistas, você vai ver que não é um mar de rosas, você criar filho dos outros. Não é um mar de rosa. Porque a dificuldade começa na hora do aconchego. Tá pai e mãe lá se bicando, se abraçando, se acariciando, e etc. E de repente chega esse filho ou essa filha biológica, que é normal da criança, a criança quer atenção para ela, e se joga no meio, e entra no meio da relação. Olha, se pai e mãe às vezes ficam chateados, são pai e mãe, imagine uma pessoa que não é pai nem é mãe biológica. É por isso que o vereador Jairinho, segundo o relato de convivências que ele teve anterior a essa, com mulheres que tinham filhos, ele dizia para as crianças agora relatam isso, né? Nessas denúncias que foram feitas, de que ele dizia que ela, a criança, estava impedindo da mãe ser feliz. Olha só que absurdo um ser humano impedir de um filho, de uma filha, que é a coisa mais natural do mundo, ter uma afeição, um carinho pela mãe e procurar os braços da mãe e até ter ciúmes da mãe ou do pai. Então ele dizia para essas crianças que elas estavam interferindo na felicidade da mãe. Era mais ou menos assim, era melhor você não tivesse nascido, era melhor você morrer, sumir da vida da sua mãe, que ela vai ser feliz comigo melhor do que você estando no meio. Ou seja, ele é um cara que não aceitava essa interferência, dividir o tempo, o carinho, a atenção com uma criança de 4 anos.
Olha a monstruosidade da coisa. A mesma coisa essa mulher lá no Rio Grande do Sul. Estou falando desses dois casos, mas tem inúmeros. Inúmeros casos. Né? De ciúme. Simplesmente ciúme da criança. Eu lembro de um amigo, a gente trabalhava junto e ele chegava todo dia e se confessava, né, amigo? Vanilson, rapaz, eu estou passando por um problema. Eu casei com essa mulher, ela tinha 2 filhos homens, eu tenho um casal. Fomos morar todos juntos e eu trato os filhos dela como meus filhos, por sinal eu acompanhava isso, né? E ele dizia, olha, eu trato como meus filhos. Eu via isso, a relação, os meninos iam lá pegar dinheiro com ele para comprar vale para passagem do ônibus, chamava de pai, né? Todos os dois, bença pai, e ele tratava com o maior carinho, dava o dinheiro, chamava de filho, mas a reciprocidade dela para com os dele não era a mesma coisa, ela tratava os meninos maus, né? Ela só puxava para o lado dos dela e já os deles sofriam o dia todo enquanto ele estava trabalhando, quando ele chegava tem esses problemas, os meninos se queixavam, e ele perguntava o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço. Eu falei, rapaz, você tem um caminho a seguir. Você ama seus filhos, quer o melhor para seus filhos, então cai fora dessa relação. Simples assim. Simples assim, irmãos. Aí não venha me dizer agora, né, que não, mas é uma relação de que o que Deus uniu um troço desse? Vai deixar chegar um crime? É isso mesmo que eu tô entendendo na cabeça de alguns evangélicos, entre aspas, religiosos. Porque isso é religiosidade. Na hora que eu vejo que os meus filhos ou a minha vida está posta em perigo numa relação, eu tenho que vazar daí, cara. Antes que chegue a isso que aconteceu. Antes que chegue a isso, a um crime. Essa barbaridade de uma criança de 4 anos ser ceifar da vida com agressão, porque um fígado dilacerado, irmãos, foi muita pancada. É algo que só lutador de boxe, de Muay Thai, dessas lutas aí do MMA, consegue fazer, dilacerar um fígado. É uma pancada em si, o cara deu numa criança. Além do que, existe áudios, de conversa da mãe com a babá, dizendo que a criança reclamou que quando ia passando, o Jairinho dava tem um linguajarzinho carioca, uma rasteira no nosso aqui do Nordeste, dava uma rasteira na criança, a criança se machucava e ele ficava com o pé em cima dela ali. Quer dizer, de uma crueldade. Agora ele falando em frente das câmeras, irmão, parece um padre, né? Parece um padre, aquela voz trabalhada, estudada, né? Melosa, né? Que encanta, né? É igual o Lula falando, né? Encantador de serpente, né? Bota no bolso, né? Dá aquela volta, né? Em quem não tem a razão como senso comum de vida. Então, é difícil uma relação. Eu já tenho outro amigo que ele dizia para mim, Vanilson, eu perdi a minha esposa para o câncer, ficou um casal de filhos, ele com 8, a menina com 10. Mas quando eu sepultei a minha esposa, eu decidi, não vou arranjar ninguém para morar comigo. Não vou, porque eu vou sair para trabalhar e eu não sei como meus filhos vão ser tratados. E assim ele fez, eu admirava muito ele. Porque ele foi pai e mãe para aquelas crianças e hoje são um casal, né, já maior de idade, de bem, pessoas de bem. As crianças teve todo amor dele, já que não tinha da mãe, ele se desdobrou para dar esse carinho, essa atenção, e as crianças cresceram saudáveis, mentalmente saudáveis. O que é que acontece que dá para observar nessa relação, que é a mais recente do Jairinho com essa mãe do Henri? É que ela, irmão, se separou, se não me falha a memória, aí tinha 3 meses de separação do engenheiro, e o engenheiro não podia dar a ela a vida que o Jairinho, como vereador, como político, né, podia dar. Ou seja, se separou, a separação não foi por causa dele, mas ela o encontrou, uma mulher bonita, né, e Jairinho apresenta a ela um baita de um apartamento, um condomínio de luxo, né, que os políticos podem proporcionar isso, e que ela era uma simples, se não me engano, coordenadora de uma escola, ganhando
por volta de R$ 3.000, e ele resolve retirar ela dessa escola e levar ela para um cargo, né, maior, e o salário dela pula de 3.000 para 16.000. Então o que acontece? A mulher, de uma hora para outra, se vê morando num condomínio de luxo, né? Com certeza andando num carrão, tendo algumas regalias. Salário, esse cara me proporcionou eu sair desse trabalho e ser requisitada para uma secretaria, que eu não sei bem para onde é que ela foi, e de repente o salário vir para R$ 16.000. Olha, irmãos, ela abriu mão do amor pelo filho, do cuidado pelo filho, para ficar numa relação que ela sabia que o filho dela estava sendo maltratado. Porque o filho já tinha relatado para o pai que não queria voltar para casa, que o tio o machucava, e o pai achava que era coisa de criança, era dengo de criança, era ciúme por causa da mãe, e não deu a devida atenção a que a criança estava dizendo. O que acontece? Terminou perdendo o filho, e a mãe sendo cúmplice, porque deixou isso acontecer, trocou o amor pelo filho, o carinho pelo filho, aceitou aquilo ali para estar no bem bom. Você já imaginou, dentro das 4 paredes, no Brasil inteiro e até no mundo, quantas famílias estão envolvidas com esse tipo de relação? Mulheres que aceitam serem discriminadas dentro de casa, apanham, o cara usa a palavra de baixo calão, considera ela como uma cadela, coloca embaixo dos pés, trata ela como pano de limpar chão, e a mulher fica nessa relação por quê? Em troca de um prato de comida. Imagine em troca de um apartamento de luxo, num condomínio de luxo, um baita de um carrão, um salário que foi para cima de R$ 16.000, a mulher ficou cega. Ficou cega e deixou chegar a esse ponto e tramam a conversa com ele de que a criança morreu, mas caiu numa cama. Lágrimas de crocodilo nem foram derramadas. Um cinismo total, achando que a polícia, graças a Deus, né, o IML, né, o Instituto de Medicina Legal, que vai lá e faz os devidos testes, um exame, né, do cadáver, e chega à conclusão que aquilo ali não foi uma simples queda de uma cama. E pode matar uma queda de uma cama? Pode, se cair nessa região aqui diretamente, frontal aqui, né? Pode, mas o hematoma vai ser aqui, nada mais do que isso. É como se a criança tivesse sido arremessada no chão por muitas e muitas vezes, até o fígado ser dilacerado e a cabeça se encher de hematoma, ou então foi pancada mesmo. Então estou chamando a sua atenção nesse vídeo para você observar, você que é tia, você que é avô, você que é pai, você que é mãe, você que é vizinho, você que tem intimidade ali no seio da família, observar essas coisas. Não é todo cônjuge que parte para isso. Mas observa os crimes, aquela do Nardoni lá que arremessou a filha do 6º andar de um prédio, cortou a rede, disse que alguém entrou lá, cortou a rede, jogou, simplesmente alguém entrou. Quando ele e a madrasta da menina, que não gostava, sentia ciúmes da relação com a menina. Porque o que pode acontecer na cabeça desse povo que é doentio, que são inseguros, é mais ou menos assim, quando a criança está lá no colo da mãe, vamos supor, ou no colo do pai, né? A mente fértil, doentia, às vezes pensa, ele está cheirando a menina pensando na ex, ou ela está cheirando o filho pensando no ex, quando estavam fazendo ele, essa coisa doentia, trabalhada na cabeça, olha para a criança e coloca a criança como inimigo número 1. Quando a criança, na verdade, é vítima dessa separação. Vítima dessa separação. Como ela se separou do pai, deveria ter tido coragem de se separar dessa relação que era doentia em relação à criança. A criança estava sendo agredida, mas ela trocou tudo isso pelo bem bom. Será que você que está me ouvindo aí também não está trocando agressões pessoais a você ou a seu filho que não faz parte biologicamente do seu cônjuge, ou homem ou mulher, por troca de uma esmola?
A criança poderia estar viva se a mãe dissesse, não, essa relação não dá para mim, vou voltar do canto vivo, voltar para o meu saláriozinho de R$3.000, mas vou ser feliz com meu filho? Não. Não. Trocou tudo isso por mordomia. Então, como a gente deve impedir isso? A gente deve, gente, usar a razão. Eu leio muito, e num dos livros que eu leio, não vou lembrar agora o nome, gostaria de lembrar, alguém dizia lá, quem vive pela razão sofre menos. Porque a emoção, ela faz parte, mas a razão, ela deve ser maior. É a razão que vai fazer com que eu tome decisões sábias, e não a emoção. A emoção faz eu chorar, ficar ali acabrunhado por uns dias, o outro vem, passa a mão na minha cabeça, me dá 2 beijinhos, promete que não vai fazer mais, sai com você, paga um jantar, compra uma roupa, compra um sapato, compra você, e depois vai fazer de novo. A emoção vai sempre sendo trabalhada, quando a razão diria assim, basta, chega, não vou passar por isso, eu vou usar a razão, vou tomar essa decisão antes que coisa pior aconteça. Corta o mal pela raiz. Se essa mulher tivesse visto essas agressões, ouvido o filho e a babá, ela tinha saído dessa relação urgente, daria parte desse cara. Daria parte dele, ele podia ser quem fosse. Ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da República, general do Exército, não importa. Colocava ele nas barras da justiça. E vamos para a justiça. A razão faz isso. Algumas mulheres se acovardam, né? E dizem, não, mas é meu marido, é pai dos meus filhos. Então, boba, idiota, continua nessa relação. Usa a emoção apenas e vai ver, tu vai sofrer mais. Porque quem usa a razão sofre menos. Quem usa a razão sofre menos. Isso aí está na história. Quem usa a razão fecha um olho, mas o outro está aberto. Ouve muito, é tardio no falar, mas quando fala, fala com razão. Não fala com emoção, é por isso que as pessoas falam com emoção e dá o que dá. Falam besteira, dizem coisa que depois vai para a televisão. O caso daquele deputado que o ministro Supremo mandou prender ele, o cara falou simplesmente pela emoção. Pela emoção, aí depois vem com a cara de Madalena arrependida e pede desculpas. Desculpa. Cara, você tinha que ter a razão antes, pensar, medir as palavras, ponderar, contar de 1 até 10, de 10 até 1, ir a 100, voltar de 100 a 1, a 1000 e assim ficar, para se decrescente e crescente, até o sangue esfriar e falar com a razão. Contra fatos não há argumento. Isso poderia ter sido impedido, pode ser impedido se as pessoas, antes de entrar numa relação, estudarem a pessoa a que vão se associar como cônjuge, sabendo que você tem um filho, tem uma filha, principalmente quem tem filha adolescente, mulher, corpo bonitinho, né, os seios estão crescendo, né, o corpinho ficando redondinho, bonitinho, etc e tal. Será que esse cara que você vai se associar a ele numa relação não vai desejar pegar a tua filha quando você não estiver por perto? Isso já aconteceu demais. Não estou dizendo que não há exceção, há exceção. Mas para saber que é exceção, tem que estudar a situação. Tem que testar esse futuro cônjuge, ou homem ou mulher. Tem que ver como é que essa pessoa vai se comportar quando o seu filho ou a sua filha fizer uma birra, pedir um dengo, pedir um carinho. Na hora que vocês estiverem lá sentadinho, abraçadinho, namorando, esse filho chega e pede o colo e se coloca no meio. Quando é filho legítimo de ambas as partes, aí quebra o clima. E a gente, como pai, até entende, porque é filho biológico, tal, troca ali, não, filho, ai, que coisa, tal. Imagina quando não é. Ambos que não têm parte, madrasto ou padrasto, vai se sentir, poxa, escanteado. Né? E aí, como é que fica? Se você pensasse com razão, muitos desses crimes seriam impedidos. Simples assim, gente.
Usem a razão para entrar numa relação. Principalmente se você tiver filhos. Tá certo? Não use a emoção de achei um cara para morar comigo, achei uma mulher para morar comigo. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Salvo as exceções, a maioria das vezes dá problema. Dá problema. Se você pudesse ler a mente do cônjuge, que é madrasta ou padrasto, você pudesse ler a mente dela, o que está, ligar assim uma tomada e revelar o que ela está pensando sobre o teu filho, você ficaria muitas vezes horrorizado. Horrorizado. Às vezes a pessoa suporta dentro daquilo que lhe é conveniente suportar. Tá certo? Então, esse vídeo é para você pensar sobre isso. Pense sobre isso, simples assim. Porque você vai evitar problemas. Tá me aconselhando a não arranjar mais ninguém na minha vida? Não falei isso aqui em nenhum momento. Mas como um pastor evangélico, meu papel é orientar, meu papel é dizer às pessoas com a razão, né? E às vezes a razão está desassociada de fé. Porque o religioso, não, mas casou, não pode separar, então morra dentro da relação. Deixa teus filhos serem mortos dentro dessa relação. Porque até casais evangélicos, ditos evangélicos, crentes, se casaram e tiveram problemas. Esse meu amigo que eu lhe falei, que ela maltratava os filhos dele, eram evangélicos. A mulher, se você olhasse para ela, era santinha do pau oco. Das vestes, as vestes dela eram dessa religiosa, quando você vigia de tal denominação, só usa saia comprida, né? Não pinta cabelo, não trata cabelo, não usa uma maquiagem, dessa santinha do pau oco que tem por aí, mas que quando ele dava as costas, o queijo era só para os filhos dela e os filhos dele ficavam com pão e água. E aí, como pastor, eu vou dizer o quê? Não, irmão, mas a Bíblia diz, nessa hora, meu irmão, esse é o desejo de Deus. Que a relação seja até que a morte os separe. Esse é o desejo de Deus. Mas que nem sempre na realidade é possível. Nem sempre é possível. E Deus entende isso. Deus entende isso. Senhor, eu fui morta no meu casamento, o cara me matou meu filho, porque era para estar casado até que a morte os separe, pronto. A morte chegou e vocês vão aí, vai ser separado porque um vai ser preso. Não vai ficar lá. E aí, o que você vai fazer é perdoar. Perdoar e cair fora, porque mais cedo ou mais tarde, esse doente ou essa doente, que supostamente se diz cristã e não é, porque um cristão verdadeiro jamais agiria dessa forma. Jamais agiria dessa forma, tá certo? Mas quem entra numa relação sabendo que o seu cônjuge tem um filho ou uma filha, precisa entender que aquele filho também vai ser seu filho. Se exploda ao mundo, meu filho. Se exploda ao mundo, minha filha. Se você não tiver esse entendimento, não entra nessa relação, viu? Para não estar maltratando o filho de ninguém, viu? Nem dizendo que essa criança atrapalha o meu amor, atrapalha a minha relação com fulano, com Beltrano. Você sabia que ele tinha um filho, você sabia que ela tinha um filho. Pensem nisso. A Deus seja a glória. Fiquem com Deus e reflitam nesse assunto.